vídeo passado, analisamos a passagem de Gerald Gardner pelo Coven de New Forest e diversos pontos importantes na história da Wicca. Se você ainda não viu os outros dois vídeos da verdadeira história da Wicca, parte 1 e 2, eu aconselho que você assista a eles antes de prosseguir neste vídeo. Como mencionado no final do vídeo anterior, talvez a Wicca não tivesse chegado até nós hoje se não tivesse viajado para o Novo Mundo. A Wicca chegou nos Estados Unidos em meados da década de 60, por meio de um homem chamado Raymond Buckland. Raymond Buckland, um jovem ator inglês que foi tentar a vida nos Estados Unidos, seria o responsável pela introdução da Wicca na América. Apesar de ser de origem inglesa, Buckland conheceu a Wicca depois de ter fixado residência nos Estados Unidos em 1962. Seu primeiro contato com a arte se deu através dos livros de Margaret Murray e, posteriormente, das obras de Gerald Gardner, que o impulsionaram a escrever para Gardner para buscar mais informações sobre bruxaria. Isso acabou por estabelecer uma sucessão de correspondência entre os dois, resultando numa rápida viagem de Buckland até Perth, na Escócia, em 1963, onde ele recebeu sua iniciação no Coven de Lady Owen, Monique Wilson, que foi a última sacerdotisa de Gardner. Após o retorno aos Estados Unidos, Buckland começa a estabelecer a arte gardneriana em solo americano em Long Island, próximo a Nova York. A partir desse momento, são lançadas as raízes da Wicca gardneriana nos Estados Unidos. Rosemary Buckland, esposa de Raymond, foi nomeada em 30 de novembro de 63 por Lady Owen para atuar como sua donzela no Coven de Nova York e ser sua sacerdotisa substituta na ausência dela. Lady Owen escreveu para Gardner expressando sua confiança nas habilidades dos Buckland em 3 de dezembro de 1963. O Coven dos Buckland começou a operar logo após o Ano Novo, no início de 1964. A nomeação de Rosemary, em combinação com o trabalho de Raymond Buckland, fizeram deles algo como os porta-vozes da Wicca gardneriana nos Estados Unidos. Monique Wilson ficou extremamente satisfeita com o entusiasmo e a competência que os Buckland demonstraram acerca da arte, e logo eles deram início a um pequeno grupo. A partir deste momento, todas as cartas recebidas por Lady Owen, vindas de buscadores dos Estados Unidos, eram encaminhadas para os Buckland, e assim a Wicca começou a florescer na América. Em meados do segundo semestre de 64, Rosemary Buckland viaja para a Ilha de Man, onde Monique Wilson ajudou a elevá-la ao 3º grau na Wicca gardneriana e a declarou Rainha das Bruxas dos Estados Unidos em 13 de julho de 1964. Rapidamente, a Wicca se espalha em solo americano, justamente no momento em que as mulheres davam início ao movimento feminista. Vendo na figura da deusa da Wicca um arquétipo fortalecedor e inspirador para as causas, das primeiras feministas, elas então começam a mesclar as práticas da filosofia da Wicca, que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, com os conceitos autocriados e as lutas feministas, definindo o patriarcado como uma força opressiva que deveria ser combatida. Mary Daly foi a precursora, em 1968, da reexaminação dos modelos espirituais para as mulheres, e a saudosa Morning Glory Zell começou a trabalhar com a Wicca, particularmente com o conceito da deusa entre as feministas, em 1969. É nesse mesmo momento que as mulheres passam a usar o conceito da deusa mais fortemente como parte do movimento feminista, e uma nova expressão da Wicca surge na América do Norte, a Wicca diânica. Esta forma de Wicca começa a dar ênfase maior à deusa e às mulheres, sem homens nem aspectos masculinos do divino presentes em sua filosofia e bases religiosas, em boa parte dos grupos que assumem esse nome, diânicos, para expressar a sua fé. Muitos dos elementos tradicionais vitais da Wicca tradicional britânica, como a hierarquia, os graus, segredos e formalidades, começam a declinar.
os wiccanianos tradicionais começam a ser afetados pelas lutas políticas, sociais, as causas de liberdade religiosas, e assim muitos dos elementos do jainismo são absorvidos e incorporados espontaneamente aos poucos na prática de muitos bruxos tradicionais americanos, alterando para sempre a essência da Wicca praticada nos Estados Unidos, que mais tarde se espalharia por todo o mundo com força total, juntamente com o conceito da globalização, que estava dando os seus primeiros passos na mesma época. Dessa fusão surgiria o que mais tarde alguns chamariam de ATW, uma sigla para American Traditional Wicca, ou traduzindo, Wicca Tradicional Americana. Em muitos aspectos, essa nova forma de bruxaria assumiu aspectos bem distintos da original inglesa, mas respondia aos anseios de muitos buscadores e logo os interessados foram não só inovando, mas fazendo as coisas à sua própria maneira, em um momento em que haviam mais pessoas desejando entrar em covens do que covens preparados para receber e treinar os interessados. Com tanto interesse sendo despertado pela Wicca na década de 70, alguns autores decidem revelar parte dos mistérios da arte em sua forma verdadeira, a fim de evitar práticas equivocadas e gerar uma rede coesa e coerente de práticas entre os bruxos autodidatas que estavam começando a dar seus primeiros passos na Wicca. Entre eles estavam Janet Stewart Farrar, que publicaram alguns dos mais importantes livros sobre a Wicca, como a Bíblia das Bruxas, uma das obras de referência usada até hoje como base para a prática de trabalhos de muitos grupos ao redor do mundo. As obras do casal Farrar deram um maior impulso ao movimento da Wicca, dando um material consistente aos bruxos solitários e covens sem linhagem que começaram a se estabelecer do meio da década de 70 em diante. Em 1973, a palavra Wicca é provavelmente vista pela primeira vez nos periódicos do Brasil, através de uma matéria na revista Planeta. A revista trazia ao Brasil pela primeira vez uma reportagem com o casal Wilson, dando destaque a Monique Wilson, a última sacerdotisa iniciada por Gardner. Entre uma conversa e outra, o repórter retratou o imaginário de Lady Owen, sua vida na Ilha de Man e o Museu de Bruxaria, uma herança de Gardner ao casal. Embora ainda não houvessem iniciados verdadeiros e de linhagem comprovada no Brasil, capazes de conduzir os rituais autênticos de iniciação, esta reportagem talvez tenha sido o primeiro start de muitos em nosso país para a existência de uma religião excêntrica e desconhecida chamada Wicca. O ano de 1975 é marcado pela fundação do Covenant of the Goddess, uma organização wiccaniana cross-tradicional composta por solitários e centenas de covens e grupos afiliados. O Covenant of the Goddess surgiu para facilitar a cooperação entre os praticantes da arte e assegurar a proteção legal aos seus membros. Em 1979, é publicado aquele que se tornaria o livro mais conhecido e influente sobre a arte em todo o mundo, A Dança Cósmica das Feiticeiras, Spiral Dance em inglês, da autora Starhawk. O livro introduzia a bruxaria como um sistema libertário, intuitivo e não hierárquico para uma grande massa popular que se encantava com essa nova expressão religiosa, até então pouco conhecida, e que trazia a figura transformadora de uma deusa na sua base. Nessa época, não se fazia uma distinção exata ainda entre Wicca, bruxaria e paganismo de forma geral. Basicamente, quase todas as formas de paganismo naquele tempo eram chamadas de Wicca, e essa diferenciação terminológica que muitos fazem atualmente somente surge em algum momento posterior. Starhawk chamava aquilo que fazia e praticava na época de Wicca, nas primeiras edições da Dança Cósmica das Feiticeiras. Mudanças para separar a palavra Wicca e bruxaria, assim como retificações para dizer que a tradição fairy, a tradição das fadas, não é uma tradição de Wicca, somente foram feitas posteriormente em edições comemorativas ao aniversário da obra, anos depois do livro ter sido lançado, o que demonstra claramente que as palavras Wicca,
bruxaria e paganismo eram geralmente usadas intercaladamente como sinônimas e sem distinção naquela época, para nomear o sistema de crenças e práticas da bruxaria inglesa, da Wicca, inspirada nas religiões da Europa antiga. Naquela época, acreditava-se também, inclusive, que essa religião tinha origem na Europa, na Idade das Pedras. Hoje, nós temos plena consciência de que a arte é um reavivamento e criação moderna, expressa a reconstrução de antigas práticas, possivelmente sem qualquer probabilidade histórica de ter se originado no tempo das cavernas e mantido por milênios uma linhagem secreta e ininterrupta de iniciados desde os tempos da pré-história. O Reclaiming Collective, uma organização criada para combinar o movimento da espiritualidade da deusa e o ativismo político, é fundado em 1979 por Starhawk. O grupo tinha o objetivo de explorar e desenvolver rituais emancipatórios feministas neopagãos e perdurou até 97. Em sua bagagem, ele trazia uma fusão das influências da tradição fairy, do Victor Anderson, o dianismo de Susana Budapeste, conceitos centrais do feminismo, anarquismo e ambientalismo. A organização atuou ativamente até o ano de 97, como eu disse, e atualmente o Reclaiming possui diversas subcomunidades que descendem dos seus áureos tempos vividos entre 79 e 97, que definem a si mesmos como pertencentes à tradição Reclaiming e que proporcionam aulas, ritos de passagens, CDs de cânticos rituais e muitos witch camps. Nesta época, covens oficiais e com linhagem real eram seguramente inexistentes no Brasil. Ainda que vez ou outra alguns afirmem que já praticavam Wicca e bruxaria por aqui nesses tempos, essas pessoas seguramente estão forjando as suas histórias para satisfazer as suas próprias agendas, porque a Wicca nesse tempo mal tinha saído do seu processo de expansão e ainda estava sendo moldada por muitos dos seus primeiros praticantes, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Ela não poderia ter chegado no Brasil ainda. Então, o que existia naquela época eram grupos magísticos aqui, né? Todos eles, como muitos outros no alvorecer da Wicca, estavam praticando um mix entre magia cerimonial, cabalística, telema, sistema da Golden Dawn, Rosa Cruz e outras formas de hermetismo e práticas cerimoniais que eram muito influentes na época, mas não eram Wicca. Isso estava distante dos caminhos da Wicca de Gardner. Em meados da década de 90, surgem no Brasil as primeiras pessoas interessadas na Wicca que desejavam aprender um pouco sobre essa religião, que fizeram isso de forma autodidata, através dos conhecimentos compartilhados pelos autores de bruxaria e as poucas obras disponíveis por aqui naquela época, porque sem internet, redes sociais ou uma quantidade de livros expressiva em português sobre o tema, tudo era muito informal. Os grupos que surgiram por aqui nessa época eram em sua totalidade formados por curiosos que auto-iniciavam a si mesmos e aos seus covens e compartilhavam o conhecimento adquirido por meio da leitura de livros, de obras, e compartilhavam isso com as pessoas menos experientes de uma forma não muito formal. Na década de 90 surgem então as primeiras traduções de livros de Wicca no Brasil. Numa cronologia, a gente poderia citá-los na seguinte ordem. O Poder da Bruxa, da Laurie Cabot, foi publicado em 1991. A Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk, em 93. O Deus dos Magos, da Janet e do Stuart Farrar, também em 93. Feitiçaria a Tradição Renovada, da Doreen Valiente, em 1994. Wicca, a Feitiçaria Moderna, da Gerina Dunwich, em 1995. Conversas com uma Feiticeira, da Lois Bourne, em 95 também. Autobiografia de uma Feiticeira, em 1996, e 8 Sabás para Bruxas, em 99. A Wicca veio ao grande público no Brasil pela primeira vez em 1997, quando um bruxo chamado Roberto de Carvalho iniciou um movimento relativamente tímido, mas que aos poucos foi ganhando força para o reconhecimento da bruxaria no país como religião. Ele fundou, na ocasião, a Igreja da Bruxaria do Terceiro Milênio. Apesar de contar com o apoio de diversas pessoas, seu projeto nunca saiu do papel, mas chamou a atenção da mídia. E assim, no dia 4 de maio de 1997, o jornal Agora
trouxe Roberto e sua sacerdotisa, na ocasião, como capas da edição da revista que acompanhava o jornal aos finais de semana, a revista Já, com a seguinte manchete: Bruxaria, às vésperas do terceiro milênio, 200 feiticeiros espalham seus encantos por São Paulo. Roberto, como muitos na ocasião, tinha adquirido seus conhecimentos por meio de livros. Ao que se conta, ele havia entrado em contato com a bruxaria em 1982. Ele se auto-iniciou. Em 1989, formou seu próprio coven e passou a treinar e iniciar pessoas na Wicca por volta da mesma época em seu grupo autoformado. Depois de algum tempo, seu coven se dissolveu e o projeto da Igreja da Bruxaria do Terceiro Milênio acabou por ser engavetado. Roberto de Carvalho faleceu em outubro de 1999. Desde 1992, a loja e espaço cultural Além da Lenda, fundada por Heloísa Galves, entusiasta da Wicca, vinha sendo um polo cultural e um ponto de encontro para bruxos, facilitando palestras e eventos sobre a Wicca. Diversos de nós, bruxos da época, fizemos daquele espaço o nosso reduto. A loja, juntamente com seus produtos, publicações e atividades promovidas, fez o movimento da Wicca ganhar forças no Brasil. Aliás, foi a saudosa Heloísa Galves, a dona da loja Além da Lenda, que me convidou para escrever o livro Wicca, a Religião da Deusa, para ser publicado pelo selo Além da Lenda, da editora Gaia. A resposta ao lançamento do livro, na ocasião, foi imediata, pois pela primeira vez a Wicca tinha, no Brasil, uma publicação escrita por um bruxo brasileiro com todas as adaptações necessárias para a prática da bruxaria no Brasil. Este livro se tornou o primeiro best-seller sobre o tema no Brasil e hoje conta com a marca de mais de 1.200.000 leitores, e foi ele que abriu caminho para que o movimento da Wicca definitivamente se instaurasse no país e fez o número de praticantes crescer incrivelmente em tempo recorde. Assim, a década de 90 foi o alvorecer e o ponto alto da Wicca no Brasil. Diversos acontecimentos importantes, como o primeiro encontro de bruxos, a fundação da Abra Wicca, o projeto Deusa 2000, aconteceram naquela década. Isso, juntamente com a grande aceitação do livro Wicca, a Religião da Deusa, e o interesse da mídia pelo tema bruxaria, que só crescia, acabou resultando em mais e mais publicações sendo lançadas no Brasil, onde os praticantes da Wicca podiam agora sustentar sua prática em conhecimentos mais sólidos e consistentes. Com mais publicações sobre o tema e uma gama maior de auto-iniciados, grupos de estudos e curiosos, o movimento se tornou mais organizado, passando a comportar rituais públicos e diversos eventos em que os bruxos podiam se reunir e debater temas pertinentes ao seu caminho espiritual. Graças à internet, que chegava no Brasil mais ou menos na mesma época, foi possível colocar os bruxos das diferentes regiões do país finalmente em contato entre si. As listas de discussão no Yahoo Groups e depois os grupos do Orkut foram os principais espaços de discussão entre os bruxos do Brasil em meados da década de 90 e os anos 2000. Até então, a Wicca tradicional não tinha ainda chegado ao Brasil. Nosso país é um dos poucos, se não o único, em que a Wicca de base mais eclética plantou suas sementes e se enraizou nele sem ser por meio da Wicca tradicional. As primeiras referências de Wicca que aqui se espalharam são aquelas de origem norte-americana, então as mais ecléticas. A Wicca tradicional britânica só inicia a sua história no Brasil em 2006, quando a alta sacerdotisa gardneriana Deborah Lipp visitou o Brasil para palestrar na segunda conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa, a fim de desfazer alguns equívocos espalhados no país acerca da tradição gardneriana. Algum tempo depois, eu fiz uma visita à cidade de Nova York e recebi minha iniciação na tradição gardneriana pelas mãos da Deborah Lipp e trouxe a Wicca gardneriana ao Brasil.
Isso marcou definitivamente a chegada da primeira representação gardneriana legitimada em solo brasileiro. A tradição alexandrina também chega ao Brasil aproximadamente na mesma época, juntamente com outras expressões da Wicca ou outros caminhos pagãos que antigamente eram meros nomes lidos em páginas de livros, como as tradições Fairy, Correliana, Reclaiming, e também, a partir dessa época, tornou-se possível encontrar no Brasil membros legítimos da Obode e Fellowship of Isis, por exemplo, que, apesar de não serem necessariamente Wicca, são caminhos espirituais pagãos que conversam entre si e que influenciaram o desenvolvimento da arte ou foram influenciados por ela em algum nível. É incrível perceber o crescimento da bruxaria no Brasil desde a década de 90, onde os bruxos se reuniam em pequenos círculos de no máximo 3 ou 5 pessoas para celebrar os esbás e sabás, e a Wicca era praticamente uma religião desconhecida do grande público. Hoje, o Brasil é reconhecido como um dos principais celeiros do movimento neopagão, juntamente com os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Inglaterra. O Brasil se tornou uma das principais vozes do movimento pagão mundial. A Wicca brasileira cruzou fronteiras, cresceu e se multiplicou. Os olhares dos bruxos internacionais, importantes e influentes, foram voltados para nós e da sua inicial desconfiança nasceu o respeito e a admiração pelo que somos, criamos e desenvolvemos aqui em solo brasileiro. Isso demonstra que temos algo de valor para compartilhar com o mundo, que a Wicca do Brasil faz a diferença. Seguramente, os próximos anos que se seguirão, depois desses 20 anos iniciais de um movimento mais organizado, demonstrarão que a nossa Wicca não é só uma das melhores do mundo, mas também uma das mais ricas e que terá influenciado as futuras gerações da arte de todos os lugares com novas ideias e a reavaliação de antigos conceitos. E aí, gostou dessa trilogia sobre a verdadeira história da Wicca? Se gostou, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para sempre ficar atualizado quando uma nova postagem for feita aqui.